O Catar infiltrou o governo israelense no meio de uma guerra. O primeiro-ministro Netanyahu viaja a Mar-a-Lago para a reunião oficial com Trump sobre Irã e Gaza. De volta ao país, uma tempestade se forma. Para aumentar a polêmica, o partido de Netanyahu propõe uma lei para investigação estatal completa do massacre de 7 de outubro. Fique ligado para Jerusalém Inocente. Bem-vindo de volta ao Iniciativa Jerusalém na JNS Televisão. Meu nome é Josh Hasten, correspondente da JNS. Estou em Jerusalém, no JNS Media Hub, com meu colega Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS. Ele está lá no sul da Flórida, é claro. O primeiro-ministro Netanyahu está viajando hoje para a Flórida para se encontrar com o presidente Donald Trump. Alex, você está aí no local. O que você pode nos contar? Bem, este será o sexto encontro entre o primeiro-ministro Netanyahu e Donald Trump desde que o presidente voltou ao cargo. Isso é de longe mais do que qualquer outro líder mundial e certamente muito mais encontros do que Netanyahu teve com Joe Biden ou outros presidentes. Aliás, em um período de tempo tão curto, o presidente está no cargo há menos de um ano e já houve 6 encontros. E acho que isso por si só já é um indicativo da natureza do relacionamento. O quão importante o primeiro-ministro Netanyahu considera Donald Trump como parceiro estratégico, a importância dos Estados Unidos para Israel e vice-versa. Os Estados Unidos veem Israel como um aliado importante, especialmente enquanto Israel continua a encerrar esta guerra em tantas frentes diferentes. Alex, segundo relatos, ambos discutirão Gaza e Irã. E pelo que li no fim de semana, há uma campanha sendo lançada por cristãos evangélicos tentando incentivar o presidente Trump em relação à soberania na Judéia e Samaria. O que sabemos sobre os tópicos da reunião? Bem, não acho que a soberania realmente vai estar na pauta neste momento. O presidente tem sido bastante categórico nos últimos meses ao dizer que não vê o avanço da soberania na Judéia e Samaria como algo em discussão. Acho que isso ocorre em parte porque o presidente quer um acordo de normalização com a Arábia Saudita. E os sauditas têm afirmado que uma anexação formal ou a aplicação formal da soberania poderia impedir que os sauditas avancem com a normalização. Mas você vê por toda a Judéia e Samaria que o Estado de Israel e o governo estão normalizando muitos dos chamados assentamentos. Essas comunidades judaicas que talvez tivessem status ilegal estão sendo normalizadas, estão sendo legalizadas, e Israel está avançando com planos de construção em muitas dessas comunidades. Então, embora você não tenha uma anexação formal ou uma aplicação formal de soberania, você vê os fatos no terreno mudando, com os Estados Unidos dando sinal verde para Israel expandir e formalizar sua presença na Judéia e Samaria. Não acho que é isso que eles vão falar. Eu acho que os dois tópicos que estão realmente em primeiro lugar na agenda são Irã e Gaza. Vamos falar sobre eles separadamente. Sobre o Irã, houve relatos, e Barak Ravid, que na minha opinião errou diversas reportagens nos últimos anos, e está sempre sendo usado como uma plataforma de lançamento para aqueles chamados altos funcionários não identificados falarem mal do primeiro-ministro e para tentar minar a relação estratégica entre os Estados Unidos da América e Israel, minar a relação entre o presidente Trump e o primeiro-ministro Netanyahu. Essas reportagens diziam que Israel buscava autorização para novos ataques ao Irã. Não sei se haverá sinal verde para ataques, nem se Israel realmente quer atacar. No entanto, o que está claro é que o Irã está reconstruindo sua capacidade de mísseis balísticos. Eles correm para construir o máximo de mísseis balísticos possível. Além de construir os mísseis balísticos, eles também estão tentando reconstruir sua capacidade de lançar esses mísseis. As plataformas de lançamento são o gargalo na equação para os iranianos. É mais fácil produzir mísseis, mais difícil produzir os lançadores.
E o que vimos durante a guerra, né, a guerra de 12 dias em junho, foi que Israel provavelmente destruiu cerca de 50 lançadores do Irã. Eles estão em uma corrida para reproduzir e reproduzir a capacidade de lançar. Do outro lado, Israel também está em uma corrida para reproduzir. Interceptadores como Arrow e THAAD dos Estados Unidos da América têm capacidade de interceptar mísseis balísticos. Então você tem esse tipo de corrida armamentista que já está acontecendo, junto com relatos de que o Irã pode estar tentando reconstruir sua capacidade nuclear. Então isso é algo que eu acho que o primeiro-ministro vai abordar em primeiro lugar. E eu acho que há um alinhamento entre o presidente e o primeiro-ministro sobre a necessidade de garantir isso. O Irã não se torne uma potência nuclear e certamente não tenha a capacidade de ameaçar Israel com mísseis balísticos. Então, esse é o Irã. Alex, essa é a frente iraniana. Vamos falar sobre Gaza agora. Nós vamos avançar para a segunda fase do acordo de cessar-fogo. O que você está ouvindo? Bem, certamente o presidente quer ver o cessar-fogo que ele negociou há 3 meses avançar agora para a segunda fase. A primeira fase foi a retirada de Israel. Israel controla agora cerca de 53% da faixa de Gaza e o Hamas está nesta linha amarela. Na primeira fase, deveriam libertar todos os reféns vivos e assim fizeram. Não existem reféns vivos em Gaza. E até o momento deste podcast, resta um corpo de um refém morto. Todos os corpos, menos o de Ronkville e todos os reféns vivos foram devolvidos. Israel recuou e controla cerca de metade da faixa de Gaza. E agora o presidente realmente gostaria de ver a segunda fase e o que inclui a segunda fase. Isso inclui o estabelecimento do Conselho da Paz, sobre o qual o presidente falou. O presidente disse que seria o presidente do Conselho da Paz. Houve relatos de que Itália, Grã-Bretanha, Alemanha, Turquia, Gaza e Catar poderiam ter representantes sentados nesse Conselho da Paz. O Conselho da Paz seria responsável por supervisionar as difíceis negociações e desafios entre Israel, entre o Hamas e os Estados Unidos no esforço de reconstrução. Agora, mais importante do que esse Conselho da Paz é o que está sendo chamado de Força Internacional de Estabilização, a Força Internacional de Estabilização. No momento, ouvimos que talvez tropas egípcias possam fazer parte dessa Força Internacional de Estabilização, que tropas jordanianas também possam fazer parte dela. Alguns comentaram sobre possíveis tropas paquistanesas. O país que quer enviar tropas para a Força Internacional de Estabilização é a Turquia. E a Turquia, né, o presidente Erdogan da Turquia e o presidente Trump parecem ter uma relação próxima, ou ao menos foi o que afirmou Tom Barak, embaixador dos Estados Unidos da América na Turquia. Israel não quer que a Turquia tenha um papel em Gaza, porque Israel vê a Turquia como sendo a próxima geração da Irmandade Muçulmana. E o que vimos foi que, ao assinarem o acordo e entrarem na primeira fase, o Catar e os turcos fizeram isso e libertaram os reféns. Para proteger o Hamas, a segunda fase do acordo prevê o desarmamento do Hamas e depois a desmilitarização da faixa de Gaza. Turquia e Gaza não querem isso, mas o que os demais envolvidos querem? E então o presidente Trump, que está seguindo as orientações de seu genro Jared Kushner e de seu enviado especial Steve Witkoff, ambos têm negócios muito fortes com os cataris. Eles querem ver arranha-céus sendo construídos na faixa de Gaza, querem ver algum tipo de mobilidade social, querem ver algum tipo de riviera, como já falamos, sendo construída na faixa de Gaza. E eu acho que existe uma relação de trabalho muito próxima entre Netanyahu e Trump. Mas um alto funcionário israelense me disse ontem à noite que eles percebem que isso pode se tornar uma situação de impasse, em que a administração Trump, liderada por Kushner, liderada por Witkoff, quer ver uma retirada israelense adicional. Eles querem ver as condições atendidas para que algum tipo de esforço de reconstrução aconteça. Mas, ao mesmo tempo, surge a questão de qual será o papel do Hamas. Estamos ouvindo mais rumores de que membros da administração acham que talvez o Hamas possa permanecer de alguma forma e manter certo grau de armamento. Netanyahu terá que lidar com essas questões com muito cuidado. Netanyahu prometeu ao eleitorado israelense uma vitória total. Ele prometeu que o Hamas não existiria mais como poder militar ou como governo na faixa de Gaza.
Há divergências sobre o futuro do Hamas em Gaza e se Israel poderá receber sinal verde em algum momento, entrar e fazer o trabalho sujo que ninguém mais está disposto a fazer, que é desarmar o Hezbollah, desarmar o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza. Alex, esse é outro ponto aqui. Você mencionou Witkoff e Kushner. Houve um artigo publicado no fim de semana que indicava que você tinha, de um lado, estavam as opiniões de Kushner e Witkoff, do outro, Marco Rubio. E algumas das opiniões dele que eu diria que talvez sejam ainda mais fortes quando se trata de Israel, e insistindo que o Hamas fosse completamente desarmado antes de avançar, ou, segundo as opiniões de Kushner e Witkoff, havia um pouco de margem de manobra. Você percebe dois grupos ali, o que acha do que está acontecendo? Com certeza, eu acho que se Israel tivesse que escolher quem iria comandar a política em relação à faixa de Gaza daqui para frente, eles esperariam que fosse Marco Rubio. O primeiro-ministro deve se reunir com Marco Rubio amanhã por volta de 1 ou 2 da tarde, mesmo antes de encontrar o presidente. Então, o primeiro-ministro vai garantir uma reunião de trabalho bem próxima com Marco Rubio. Ainda não está claro se haverá uma reunião com Kushner ou com Witkoff, ou se será com Kushner e Witkoff juntos. E talvez Marco Rubio também participe dessas reuniões junto com o presidente, mas haverá uma reunião separada antes com Marco Rubio. Marco Rubio, acho que ele entende isso, você já ouviu declarações dele, nós já noticiamos sobre elas neste programa. Ele compreende a ameaça do radicalismo e extremismo islâmico, assim como do Hamas, e eu acho que a verdadeira diferença de opinião entre esses dois grupos, o grupo Kushner-Witkoff e o grupo Rubio, é o papel do Catar. Com Kushner e Witkoff parecendo comunicar repetidamente que os cataris são amigos da América, que eles são aliados da América, vimos o presidente Trump emitir uma ordem executiva dando ao Catar um status avançado como parceiro de defesa dos Estados Unidos. E Israel não vê o Catar como um aliado de nenhuma forma, maneira ou aspecto. Eles veem o Catar como aqueles que abrigam a liderança do Hamas, aqueles que estavam negociando em nome do Hamas durante a guerra e durante as negociações. E até mesmo Israel acredita que o Catar está minando os interesses americanos com os investimentos em universidades americanas, na mídia americana e coisas do tipo. Veja, até Tucker Carlson está sendo financiado pelo Catar. E isso está causando um dano significativo ao relacionamento entre Israel e os cristãos evangélicos como um todo. Eu sei que o primeiro-ministro tem um evento especial agendado para amanhã de quarta-feira, onde ele vai se encontrar com os líderes evangélicos. Ele costuma gostar de fazer isso ao chegar nos Estados Unidos. Alex, aguardo sua cobertura no JNS, org esta semana do sul da Flórida. Também há muitas outras notícias para tratar. Um projeto de lei avançou no Knesset, com legisladores aprovando leitura preliminar para criar investigação politicamente nomeada sobre as falhas de 7 de outubro de 2023. O projeto de lei propõe criar uma nova comissão com membros escolhidos pelo Knesset em vez da Suprema Corte, substituindo a Comissão Estatal de Inquérito. E algo interessante aqui, o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que a comissão deve analisar, além das falhas de 7 de outubro, os acordos de Oslo de 1993, o desligamento de Gaza em 2005 junto à campanha do movimento de protesto contra o governo, iniciada há anos, com foco naquela época na agenda de reforma judicial. Vamos destacar que essa comissão seria criada pelo Estado, não pela Suprema Corte. E também os acréscimos, que eu acho muito importantes, que Netanyahu acrescentou aqui. Sim, acho importante que o primeiro-ministro tenha deixado isso claro, os motivos pelos quais ele quer que essa comissão seja criada pelo parlamento, certo? O dia 7 de outubro não foi por acaso. O ataque do Hamas às comunidades israelenses do Sul em 7 de outubro não começou, em 6 de outubro não começou, em 1º de outubro nem mesmo começou um ano antes. A retirada da faixa de Gaza foi o catalisador que permitiu ao Hamas assumir o controle de Gaza apenas 2 anos após essa retirada ter ocorrido, e impedir Israel de entrar e realizar o que chamam de cortar a grama ao estilo israelense. Eles não conseguiram fazer isso e simplesmente permitiram que o Hamas fortalecesse sua rede terrorista, aumentasse seu arsenal de mísseis sem qualquer ação preventiva por parte de Israel.
Então, eu acho que o desligamento precisa ser visto, ou pelo menos investigado, como uma das possíveis causas. O desligamento também não ocorreu isoladamente. Esse desligamento foi parte dos acordos de Azul e do processo de 2 estados, sendo Gaza o projeto piloto para criar o Estado palestino. Você deve se perguntar por que Israel cederia terras a seus inimigos esperando alcançar a paz? Quando os inimigos não juram pela paz, eles juram amaldiçoar e destruir o Estado de Israel. O Hamas ainda prevê a destruição de Israel em seu estatuto. Acho que é isso, pessoal. A diferença entre a abordagem do primeiro-ministro e a tradicional seria que o tribunal criaria essa comissão de inquérito. Lembre-se, o tribunal apoia os tribunais azul repetidamente com suas políticas e qualquer política governamental que tente desfazer os acordos azul, o tribunal anula. O tribunal apoiou Ariel Sharon quando ele quis se desengajar da faixa de Gaza, quando Sharon quis contornar os antigos mecanismos. Ele implementou mecanismos antes do desengajamento e depois os violou, sendo protegido pela Suprema Corte para realizar o desengajamento. Então você tem que olhar para o desengajamento, você tem que olhar para os acordos de Azul e você também tem que olhar para o que aconteceu no verão durante os protestos pela reforma judicial, quando você tinha os organizadores dos protestos afirmando que reservistas não apareceriam para lutar, afirmando que pilotos da Força Aérea, pilotos da reserva não apareceriam para participar dos ataques. E eles estavam claramente falando que se o governo fosse ordenar um ataque ao Irã, os pilotos não participariam disso. E a mensagem que essas declarações vindas dos organizadores transmitiram, que mensagem isso enviou aos inimigos de Israel? Então, se o tribunal fosse criar essa comissão de inquérito, bem, a forma como isso é apresentado é muito importante. Excluiriam os tribunais azul e o desengajamento. Eles certamente concluiriam que o governo é responsável pelos protestos contra as reformas judiciais, não o tribunal ou a oposição. E então, no final das contas, acho que o primeiro-ministro entende que uma comissão de inquérito baseada no tribunal já tem uma conclusão pré-determinada, que é colocar toda a culpa no primeiro-ministro, para tirar a culpa dos militares, para tirar a culpa dos serviços de inteligência que deveriam ter sido capazes de alertar ou prevenir esses ataques. O primeiro-ministro compreende isso. Assim como a promotoria o julgou por corrupção em casos frágeis, o tribunal também anula as políticas do governo. Eles usariam essa comissão de inquérito para tentar tirar Netanyahu do cargo e forçá-lo a renunciar. Então, o que Netanyahu estava fazendo era dizer: ei, eu vou tirar o poder do tribunal. Nós vamos criar uma comissão governamental de inquérito. Ele não afirmou que apenas a coalizão participará disso. Ele disse que dos membros da comissão de inquérito, metade será escolhida pela coalizão e a outra metade será escolhida pela oposição. Ele propõe algo equilibrado, um grupo equilibrado de investigadores para analisar o ataque de 7 de outubro, mas definir a estrutura, definir o mandato dessa comissão, então precisamos ver como isso vai se desenrolar. Será outro impasse, mas acho positivo que o primeiro-ministro tenha explicado claramente por que busca uma comissão governamental de inquérito em vez de uma baseada em tribunal. Sim, continuaremos atualizando sobre para onde esse projeto de lei vai em suas próximas aprovações ou tentativas de aprovação. Enquanto isso, Eli Feldstein, ex-porta-voz de Netanyahu, afirma que o primeiro-ministro sabia e aprovou o vazamento de um documento confidencial para influenciar a opinião pública israelense sobre negociações de reféns no ano passado. O documento era um memorando interno do Hamas que supostamente mostrava que o grupo não queria fazer as concessões necessárias para um acordo. Acredito que foi vazado antes de construir. O veículo de notícias alemão informou que Netanyahu usou isso para argumentar que apenas mais pressão militar levaria à libertação dos reféns. Aqui está Eli Feldstein, ex-porta-voz, criticando seu ex-chefe, o primeiro-ministro de Israel. Sim, e você sabe, Naftali Bennett e outros da oposição afirmando que isso é um escândalo que representa traição, que esse escândalo do Qatar Gate chega até o primeiro-ministro
e basicamente insinuando que o primeiro-ministro é traidor pelo que aconteceu e que o primeiro-ministro precisa renunciar pelo que aconteceu. E o que aconteceu, aparentemente, é que havia pelo menos 2 assessores que trabalhavam na equipe de comunicação, Jonathan Urich e Eli Feldstein, que ao mesmo tempo, bem, eles estão trabalhando ou para o Likud ou para a Diretoria Nacional de Diplomacia e também estão atuando como consultores paralelamente para promover o Catar. Isso é real, aconteceu agora. A questão é saber se é crime. O tribunal já retirou as acusações contra Urich, declararam que não há crime aqui, mesmo que seja impróprio, e Feldstein também. Parece muito impróprio que essas pessoas estejam se comunicando em nome de Israel e do governo israelense, enquanto, ao mesmo tempo, por meio de intermediários, recebem pagamentos para promover declarações e sentimentos sobre o Catar. Quero dizer, isso é realmente errado. Mas o Catar não está listado como um Estado inimigo no Estado de Israel. Mesmo assim, como acabei de mencionar há alguns minutos, Israel consideraria o Catar um inimigo e não um aliado. O primeiro-ministro realmente está tentando negar seu conhecimento, em primeiro lugar, sobre os papéis de Feldstein e Urich, e o conhecimento do fato de que eles também estavam trabalhando com o Catar, também está tentando se distanciar deles, tentando superar isso o mais rápido possível. O que eu realmente não entendo é o que Feldstein está fazendo, correndo para a imprensa, e isso só me parece, quer dizer, eu não sei o quê. Existe uma palavra para isso, quando você simplesmente se vende para o maior lance a qualquer momento. Não sei se podemos dizer isso no podcast, mas ele se vendeu para os cataris enquanto trabalhava para o governo israelense. E então, quando tudo isso vem à tona e ele é preso e depois colocado em prisão domiciliar, ou seja lá o que for, ele vai para a mídia israelense e tenta jogar o primeiro-ministro debaixo do ônibus. E para mim está claro que ele vai se vender para quem pagar mais. Provavelmente alguém está pagando ele para isso e ele aceita fazer agora. Acho isso nojento e bem prejudicial. Acho que Israel deveria ter uma lei de registro de agentes estrangeiros, como a Foreign Agents Registration Act dos Estados Unidos da América. Se alguém está trabalhando em nome de outro governo, isso precisa ser registrado, isso precisa ser de conhecimento público. Em Israel, infelizmente, não é assim. Acho que o primeiro-ministro está envolvido em traição lá. Absolutamente não. Mas Feldstein e Urich deixaram o primeiro-ministro em situação muito ruim aqui e deram a Bennett e à oposição mais um gancho para mais atenção da mídia, onde podem afirmar que o primeiro-ministro deve renunciar. Alex, também, nesta semana nas notícias, o primeiro-ministro Netanyahu anunciou o desenvolvimento de produção independente de armas. Israel busca maior independência na produção de armas, afirmou o primeiro-ministro na semana passada, falando em uma cerimônia de formatura para pilotos da Força Aérea de Israel. Vamos conferir este vídeo. E, ao mesmo tempo, nós mesmos, de forma autodestrutiva. Há semanas, parti com o ministro da Defesa, das Finanças e os militares presentes. 350 bilhões de shekels nos próximos 10 anos. Queremos uma indústria desenvolvida por nós mesmos, o Estado de Israel. Queremos aumentar nossa população a todo custo, inclusive com nossos amigos. O primeiro-ministro afirmou que Israel seguirá comprando armas necessárias, mas também começará a se armar de forma independente. Uma das principais lições foi quando Joe Biden cortou armas para Israel no momento de maior necessidade, enquanto nos dirigíamos para Rafah, lá no sul de Gaza. Sim, acho que essa é provavelmente a lição mais importante da guerra, que é que Israel precisa ser independente em relação às armas e construir o máximo possível de defesa de armas, defesa antimísseis. Não dependa dos Estados Unidos da América para o Terminal High Altitude Area Defense e Arrow derrubarem mísseis balísticos. É preciso ter capacidade e artilharia infinitas para derrubar mísseis balísticos. Você precisa ter suprimentos infinitos para as tropas que podem ser convocadas para a guerra. Todas essas são coisas que Israel simplesmente não tinha preparado e é imperdoável que eles não tivessem isso. E vimos o que acontece quando o governo Biden, como você mencionou, disse que vai reter armas. Quando a Alemanha, França e outros países anunciaram embargos de armas contra Israel, Israel não pode depender de nenhum país para sua defesa, precisa ser capaz de se defender sozinho, e isso inclui armas. Agora, esse investimento vai ajudar Israel não só a se defender, mas também vai ajudar muito a economia israelense.
porque quanto mais dinheiro for investido em tecnologia de defesa israelense, mais isso vai acontecer. Mais soluções levam ao desenvolvimento de novos produtos e aumento das exportações de defesa para outros países. Acredito que isso trará retornos de bilhões de dólares para o investimento que o primeiro-ministro tenta fazer aqui. Sim, muito importante. Infelizmente aprendemos isso, Alex. Na sexta-feira passada, 2 israelenses foram mortos em um ataque terrorista no norte de Israel. O ataque foi uma combinação de atropelamento e esfaqueamento cometido por um terrorista árabe vindo do território da autoridade palestina semanas antes. Ele estava trabalhando ilegalmente aqui em Israel pré-1967, realizando esse ataque em 3 locais diferentes pelo país. Usando faca e carro como arma, Aviv Maur, 19, e Shimshon Mordecai, 68, foram mortos no ataque. Que Deus vingue o sangue deles. Começamos o Shabat desta semana em Israel com mais um ataque terrorista e o chefe do Estado-Maior das Forças de Defesa de Israel prometendo rigor nas ações de Israel. Protocolos de segurança mais rígidos serão adotados em todo o comando central, abrangendo Judeia e Samaria. Mais um ataque terrorista fatal. E estamos vendo esse ser o modelo. Alguém joga o carro contra um ponto de ônibus, contra uma faixa de pedestres, e então sai do carro com uma faca e simplesmente continua o ataque depois que o carro para de se mover. Então é aqui que carros e facas de cozinha se transformam em armas mortais, e o que acontece quando você incita uma sociedade ao terror? A qualquer momento, alguém pode decidir transformar um carro ou uma faca de cozinha em arma mortal, e eles vão usá-los em ataques terroristas. Sim, simplesmente terrível, terrível, entrando no Shabat lá. Hamas, é claro, continua violando o cessar-fogo em Gaza. Israel afirmou na quarta-feira que responderia à explosão de explosivos contra suas tropas em Rafah. Um oficial das Forças de Defesa de Israel ficou ferido. Claro, você sabe, há um cessar-fogo, seja lá o que isso valha. Israel mantém forte presença militar, eliminando terroristas e infraestrutura. Neste caso, um soldado e um oficial das Forças de Defesa de Israel ficaram feridos. Israel prometeu responder. Isso remete ao que falamos no início. A reunião entre o primeiro-ministro e o presidente dos Estados Unidos da América, o primeiro-ministro dirá: ei, esses caras seguem violando o cessar-fogo diariamente. Agora vocês vão recompensá-los deixando-os no poder. Primeiro, segundo, com um investimento de bilhões de dólares para limpar os escombros e começar a construir torres e criar uma zona de livre comércio. A ideia de que os palestinos, se tiverem mais mobilidade social, vão deixar de odiar os judeus simplesmente não faz sentido, porque, como você mencionou sobre o ataque terrorista, vemos que pobreza e terrorismo não estão relacionados. Às vezes, os piores terroristas e mentores de terrorismo são os que têm dinheiro. E então injetar dinheiro na faixa de Gaza. Enquanto o Hamas estiver no poder, enquanto o Hamas tiver a capacidade de continuar violando o cessar-fogo, acho que essa é uma diferença real de opinião entre, vamos chamar de campo Kushner, como você mencionou antes, e Netanyahu, mas eu acho que não há ninguém melhor para representar as linhas vermelhas de Israel, entender as linhas vermelhas de Israel sobre o que precisa acontecer aqui. Ninguém entende melhor do que Netanyahu, e eu realmente acho isso. O presidente dos Estados Unidos realmente tem um enorme respeito por Netanyahu, por defender aquilo que ele acredita serem as linhas vermelhas de Israel. E o que Israel precisa do ponto de vista da segurança, então tenho esperança de que, ao se reunir com Rubio, ao se reunir com Trump, mesmo que Witkoff e Kushner estejam na sala, que Netanyahu não vai se submeter e se curvar aos cataris e deixar que eles ditem o que vai acontecer na faixa de Gaza, que é basicamente o quintal de Israel. Alex, olhando agora para o Líbano, na verdade para o Irã e o Líbano, nesta semana, as Forças de Defesa de Israel informaram ter eliminado um alto membro da Força Quds do Irã, segundo comunicado conjunto com o Shin Bet. O alvo era Hussein Mahmoud Marashad al-Jahari, se estou pronunciando corretamente, um terrorista-chave no que é conhecido como Unidade 840, a unidade de operações da Força Quds, que nos últimos anos esteve envolvido no avanço de planos terroristas dirigidos pelo Irã contra Israel e na arena Síria-Líbano. Então isso não é o Hezbollah em si, é na verdade um terrorista da Força Quds iraniana eliminado por Israel em um terceiro país, lá no Líbano. Certamente não posso desafiar sua pronúncia de Hezbollah. Mas o que vimos é que o Hezbollah realmente tenta se reconstruir,
e até mesmo que o Irã está tentando influenciar a reconstrução do Hezbollah no sul do Líbano. Acabei de ler um relatório que saiu de Amit Segal, jornalista israelense, no Canal 12, dizendo que o Irã já investiu mais de $1 bilhão no Hezbollah no Líbano e que o governo do Líbano confirma isso. Eles basicamente estão encerrando seus esforços para desmilitarizar o Hezbollah, mas o Hezbollah continua a se remilitarizar. E eu acho que essa é uma das questões que vai estar em destaque na agenda da reunião entre Netanyahu e Trump. Isso foi até algumas semanas atrás. Oficiais israelenses disseram que, mesmo antes do retorno das hostilidades em Gaza, poderia haver retomada dos conflitos no sul do Líbano. Então, eu acho que o que você vê aqui é que, apesar de tudo o que Israel fez para praticamente arrasar a maior parte da faixa de Gaza e destruir a capacidade do Hamas em Gaza, entrar e eliminar Hassan Nasrallah e toda a alta cúpula da liderança do Hezbollah, eliminar a liderança de nível médio do Hezbollah com esse episódio sombrio e mais profundo, eliminar todo o exército sírio com a queda de Bashar Assad e em seguida acabar com o programa nuclear iraniano. Ao longo de 12 dias, nenhum desses frontes foi completamente eliminado e há razões para isso. Quero dizer, quando você tem terroristas operando em estilo de guerrilha, não dá para conseguir essas rendições limpas. E quando você tem terroristas dispostos a lutar até o último homem, a lutar até a morte, se restar apenas um cara de pé, é isso que ele vai fazer. E um cara vai recrutar um segundo cara. E 2 caras vão recrutar 4, e 4 vão recrutar 8, e 8 vão recrutar 64. E isso cresce assim, como cogumelos, exponencialmente. E o que você vê é que o primeiro-ministro basicamente tem que descobrir, agora que ele trouxe os reféns e deu descanso aos reservistas, agora que ele mudou a posição estratégica de todos esses representantes do terror, como você avança para a fase 2 em Gaza, fase 2 no Líbano, potencialmente uma fase 2 no Irã, como isso seria? Ainda há muito trabalho a ser feito para concluir esta guerra, se for possível reiniciá-la. E eu acho que uma das coisas que você precisa considerar aqui é que Netanyahu está se aproximando de uma temporada de eleições. Esta é a edição de Ano Novo do programa em nosso 101º episódio, mas no final de outubro de 2026 vai haver uma eleição. E a última coisa que o primeiro-ministro quer é que a oposição, que Naftali Bennett, que outros digam isso. Netanyahu arrastou Israel para uma guerra por 2 anos, na qual a posição diplomática de Israel foi significativamente enfraquecida. E ao final dessa guerra, todos esses representantes do terror ainda estão de pé e se reconstruindo. Isso é algo que Netanyahu simplesmente não quer que a oposição dele possa dizer. Acredito que ele vai querer algum tipo de encerramento, pelo menos na frente de Gaza, potencialmente na frente do Irã e também possivelmente na frente do Líbano. Alex, podemos continuar sobre terrorismo? Os Estados Unidos realizaram ataques aéreos militares na Nigéria, segundo o presidente Donald Trump, tendo como alvo operativos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no dia de Natal. O grupo terrorista, claro, persegue a população cristã do país. O presidente Donald Trump ordenou ataques, segundo ele, ataques poderosos e letais contra alvos do Estado Islâmico do Iraque e da Síria no noroeste da Nigéria. O que mais sabemos sobre isso? Bem, eu acho que isso é um bom indicativo de que Rubio e Hegseth são os que estão orientando Donald Trump nessas políticas, porque esse outro grupo do Partido Republicano, no grupo isolacionista, certamente não gostaria de ver os Estados Unidos se envolvendo em outras operações militares. Você vê que os Estados Unidos eles se envolvem na Venezuela, se atacaram a Síria na semana passada e agora atacam a Nigéria. Então, os Estados Unidos voltaram a ser os policiais do mundo, apesar das questões nacionais desses isolacionistas, dos grandes isolacionistas que não querem ver os Estados Unidos se envolvendo. Acho que isso favorece Netanyahu e seus objetivos. Agora ele pode ir até o presidente dos Estados Unidos e dizer: ei, escute, você não está tolerando lixo na Síria, não está tolerando na Nigéria, não está tolerando na Venezuela, e Israel não vai tolerar isso em Gaza, no Líbano ou no Irã. Alex, continuando uma história de semanas atrás, rádio do Exército de Israel. O gabinete aprovou esta semana, por unanimidade, a proposta do ministro da Defesa, Israel Katz, de fechar a rádio do Exército administrada pelas Forças de Defesa de Israel.
A emissora terá suas transmissões encerradas até 1º de março de 2026, ou seja, em poucos meses a partir de agora, de acordo com o gabinete do ministro. Gabinete do ministro Katz. Quão significativo é o fechamento iminente da rádio do Exército de Israel, conhecida como Galatz? O governo quer fechar a rádio do Exército porque ela é financiada por impostos, mas não cumpre seu papel militar. A rádio do Exército é basicamente uma rádio de oposição, constantemente publicando, transmitindo contra o governo. Eles estão nesse processo, fazendo isso. Eles prejudicam o moral dos militares por não apoiá-los. Quando o governo pediu aos militares para avançarem e eliminar os inimigos de Israel, eles estão lá questionando as políticas do governo e questionando as políticas dos militares. Que governo está pagando por isso? Se fosse uma rádio do Exército financiada pelo governo, seria porta-voz dele, mas não é, então o governo está pagando por isso. Se são apenas um veículo de mídia de oposição de esquerda, que a oposição pague pelos seus meios, por que o governo deveria pagar agora? O que é irônico aqui é que a Suprema Corte está argumentando, e os advogados e o procurador-geral estão argumentando que isso é uma ameaça à democracia. Fechar a rádio do Exército, porque a rádio do Exército está criticando duramente o governo. E a outra ironia aqui é que no governo anterior, quando Bennett e Yair Lapid estavam em um acordo de rodízio como primeiros ministros, o Knesset aprovou uma lei para fechar a rádio do Exército. O tribunal e o procurador-geral não se opuseram. Quando a oposição perguntou, ok, por que nós deveríamos? Por que o governo deveria continuar financiando isso? Então o tribunal disse, sim, vocês estão totalmente certos. Quando a direita, como Netanyahu, volta ao poder, quer fechar a rádio de esquerda financiada pelo governo, nesse momento, Suprema Corte e oposição começam a gritar como se fosse o fim do mundo. Alex, ainda dá tempo para mais uma história, que foi uma das principais manchetes sábado à noite em Israel. E vou ser honesto, nunca ouvi falar da Somalilândia, mas Israel se tornou o primeiro país a reconhecer a Somalilândia, dizendo que querem que essa nação se junte aos acordos de Abraão, e parece que eles estão muito felizes em fazer isso aqui em um futuro próximo. A medida provoca indignação entre as potências regionais, que dizem que isso mina a soberania e a integridade territorial do país. Somália, que foi de onde eles se separaram novamente. Eu não sei muito sobre a terra da Somália. Esse aprendizado surgiu como notícia de última hora após o Shabat ontem à noite em Israel. Sim, e acho que todos nós estamos aprendendo sobre a terra da Somália em Israel, mas algumas coisas nós já sabemos. Primeiro, a terra da Somália era como uma província do norte da Somália. A Somália é um país devastado pela guerra. A terra da Somália tem se governado essencialmente como uma democracia. Ela tem tentado ser independente desde o início dos anos 90, mas os países não reconhecem a independência da terra da Somália. Israel é o primeiro país a reconhecer a independência da terra da Somália, demonstrando sua liderança no cenário internacional. Mas faz isso por alguns motivos principais. Primeiro, a terra da Somália fica exatamente em frente ao Iêmen, no Golfo de Aden, e o Golfo de Aden é isso aqui. E o Estreito de Bab el-Mandeb é esse ponto de estrangulamento que leva ao Mar Vermelho. E sabemos que os iemenitas, os piratas Houthis, estavam patrulhando essas áreas e não permitiam que navios passassem por ali, basicamente impondo um bloqueio naval, que até hoje ainda existe, sobre a maioria das mercadorias comerciais que estão indo para o porto de Eilat, o porto do sul de Israel, conectado ao Mar Vermelho. A Somalilândia oferece a Israel um local para sua marinha e força aérea, do outro lado do Golfo de Aden em relação ao Iêmen. Israel não tinha resposta efetiva para o Iêmen, pois ele está a mais de 1.000 milhas de Israel. Quando Israel voava para lá, precisava cumprir missões que exigiam voar, reabastecer e repetir o processo. A Somalilândia pode ser uma opção de base aérea para as forças de defesa de Israel em frente aos Houthis no Iêmen. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que a Turquia tem uma presença militar significativa na Somália e na região, então isso oferece um possível contrapeso à Turquia nessa área estratégica importante para Israel. A terceira coisa é que houve conversas, e tudo isso começou quando Israel começou a fazer ligações telefônicas. Depois que a guerra em Gaza começou, sobre onde poderia servir como um local de acolhimento para os deslocados de Gaza,
e a Somalilândia poderia ser potencialmente um desses locais de acolhimento, eles podem muito bem estar dispostos a absorver um número significativo de refugiados de Gaza. Então, essas são todas questões a serem observadas. Mas, enquanto isso, sabe, basta olhar quem está se opondo a isso, você vê que todos os tipos de países, Turquia e outros, até mesmo os sauditas, contra o reconhecimento israelense da soberania da Somalilândia. É bom para Israel agir assim e priorizar seus interesses estratégicos. Israel mostrou liderança mundial com esse movimento de poder. Precisamos ver como isso vai evoluir. Será que isso foi apenas algum tipo de anúncio sem significado que vai desaparecer no ciclo de notícias? Isso é possível, mas anúncios importantes e uma vantagem estratégica podem surgir dessa iniciativa. Vamos ver o que acontece, Alex. Antes de deixá-lo ir, vamos refletir sobre 100 episódios. Este é o 101º episódio do Minuto Jerusalém na JNS Televisão. É notável. Eu acho que é um testemunho do crescimento da JNS como plataforma. Quando começamos, havia um programa com Jonathan Tobin e outro com Caroline Glick, que agora atua no gabinete do primeiro-ministro. Hoje, há 14 podcasts diferentes sendo produzidos semanalmente na JNS. Basicamente, estamos lançando 2 ou 3 vídeos todos os dias, exceto no Shabat, exceto no sábado. E fizemos isso durante, acho que o período mais difícil, que foi essa guerra que não previmos, mas para a qual estávamos preparados. E eu te dou crédito por entrar nessa parceria e estabilizar esse programa. E acho que fizemos um bom trabalho juntos, trazendo para as pessoas as principais notícias da semana. De certa forma, acho que ninguém mais, em nenhum outro lugar e em nenhum outro veículo de mídia está fazendo isso. Então, tenho orgulho do Jerusalém e Nietzsche. E vamos fazer um brinde a mais de 100 episódios. Lecaim é isso, ansioso pelos próximos 100. Alex Traiman, Chief Executive Officer da JNS, fará a cobertura da semana. A viagem do primeiro-ministro Netanyahu e as reuniões com o presidente Donald Trump. Você não vai querer perder isso no JNS. Orgel vá lá. E só vou acrescentar mais uma coisa, que é que na quarta-feira, na véspera de Ano Novo, espera-se que o primeiro-ministro faça um discurso para a comunidade judaica. Isso vai acontecer no sul da Flórida, será um evento patrocinado pelo JNS, então poderemos trazer para vocês um discurso exclusivo do primeiro-ministro. Acredito que mais de 800 pessoas já se inscreveram para participar presencialmente. Deve ser mais uma grande conquista para o JNS. Parabéns ao JNS e não deixe de acessar jns.org para acompanhar a cobertura do Alex sobre tudo o que está acontecendo no sul da Flórida. JNS Televisão para todo o conteúdo incrível que o JNS oferece. Deixe um super agradecimento para a gente e também vamos mandar um salve para todo mundo do outro lado da câmera. Aqui, nosso produtor Zach Sickerman, a Esther Eden, Arne Vogelantern, Ryan Lifshitz e o gerente do estúdio Yuri Suretsky. Tenham uma ótima semana, pessoal, e a gente se vê na próxima semana aqui na 102ª edição da Iniciativa Jerusalém na JNS Televisão.